Olá, esta é a aula número 4 para os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Hoje nós vamos fazer uma atividade que está no caderno Trilhas da Aprendizagem, está na página 59, se a memória não me falha. E aí, nessa atividade, é uma atividade bem teórica assim, de matemática e vai despertar a ideia, o conceito de duas coisas, de ponto, né, que o ponto é uma marcação em algum determinado plano, e a ideia de referência também. Dependendo do que nós estamos estudando, nós temos uma determinada referência para poder se localizar dentro de um estudo matemático, tá? Aí nessa atividade, que está aqui, atividade 4, localizando objetos ou pessoas, tá? Então aí ele pegou uma foto do dia a dia para a gente ter essa ideia de referência, tomando como base um determinado objeto. E aí, despertando até nesse caderno mesmo, tem algumas atividades que a gente vai precisar dessa ideia de referência, ou seja, tomar uma determinada localização como referência, tá? Um professor de matemática propôs aos estudantes que se organizassem em duplas e em casa. Um dos componentes da dupla, ou seja, uma das pessoas da dupla, irá organizar alguns objetos e tirar uma foto. Em seguida, este componente telefonaria para o outro, informaria quais objetos escolheu e lhe forneceria algumas informações para que seu colega colocasse os objetos nas mesmas posições da foto. Depois trocaria de papéis e somente após a reprodução dos dois cenários enviariam as fotos para avaliarem como orientaram o outro componente da dupla. Observe o cenário produzido por Maria Helena. Ela utilizou um calendário, uma caneca azul, um coador de café marrom, um copo de vidro e uma xícara branca. Aí está do lado a foto. E aí, através dessa foto, nós vamos fazer um estudo bem básico assim, de matemática dessa ideia de referência, tá? Continuando, são 3 itens que nós precisamos responder. O primeiro item é o seguinte: quais orientações ela deveria informar por telefone para que você pudesse reproduzir a imagem acima usando os objetos da sua casa? Então, assim, se a gente observar aqui na foto, é mais vamos dizer assim, um enquadramento. Percebe que tem alguns objetos que ficaram escondidos, outros não e tal, né? Então, assim, uma dica que poderia ser dada aí para a pessoa que registrou a foto era se afastar um pouquinho mais e para que a foto tenha mais angulação, mais perspectiva, e aí você poderia espalhar um pouco mais os objetos, tá? Então uma dica aí, mas é uma resposta pessoal, né? Por exemplo, como que você faria essa foto? Inclusive, não precisa ser com esses mesmos objetos, era bom você colocar uma foto, ou é uma proposta da atividade, colocar uma foto de algum dos objetos que você possa colocar na sua casa para representar isso daí. Ou seja, você poderia fazer uma angulação maior, que matemática também trabalha essa ideia de ângulo, e espalhar mais os objetos para que ficasse um enquadramento melhor na foto, tá? Outra coisa que se pede aqui, que aí agora tem a ver com essa ideia de referência, porque tudo depende do referencial para a gente poder analisar uma determinada situação em matemática. Qual é a posição da caneca azul em relação ao calendário? Vou fazendo por partes, tá? Então a caneca azul na foto em relação ao calendário, ou seja, tomando como referência o calendário, o que ela tá, né? Ela tá na frente, tá atrás, tá do lado, esse tipo de coisa, certo? Em relação ao copo e o coador de café. Então, tomando como referência o calendário,
e o coador de café que está ali, e também o copo, né? O copo, no caso, o copo transparente, que é o que está na frente, certo? Então, assim, tomando como referência o calendário, qual é a posição do coador de café e do copo? Está à frente, está atrás, está à direita, está à esquerda? É isso que você vai responder aí na atividade, tá? E o C, o último item dessa atividade, que é só de análise, assim, bem superficial mesmo, qual é a posição do calendário, considerando quem observa a foto. Então, por exemplo, você olhando aqui a foto de frente, o calendário em relação aos outros objetos, o que que acontece? Está atrás? Está na frente? É isso que você precisa colocar aí, tá? E o último, também tomando como referência o calendário, né? Em relação aos outros objetos que aparecem na foto, tudo bem? Então, é uma atividade só de observação para essa imagem, tá? Ele falou mais no item aí, mais sobre o calendário, para a gente analisar, tomando como referência o calendário, qual é a posição dele referente aos outros objetos. Porque, igual que eu falei, tudo depende do referencial. Se a gente pegar, por exemplo, a xícara branca que está na frente e usar outro objeto como referência, obviamente muda totalmente a nossa interpretação dos objetos que estão aí na foto, tá? E aí, para a proposta também da atividade, você fazer alguma foto que tenha 5 objetos aí na sua casa, não precisa ser necessariamente os que estão aí, pode ser qualquer objeto, e tentar fazer o enquadramento que saia todos os objetos na foto, tá bom? Então é isso, um abraço a todos.